acerca sobre os corpos diferenciados ígneos e a geofísica. Em primeira análise, vamos explorar os corpos ígneos e sua formação, seus diferentes tipos de composições. Também será discutido o papel da geofísica na exploração. A formação dos corpos ígneos é a partir do resfriamento e solidificação do magma, material encontrado na profundidade da crosta terrestre, que a partir da sua subida, por assim dizer, até a superfície terrestre, ele é solidificado devido à menor temperatura, e a partir dessa solidificação há a formação dos corpos ígneos, das rochas ígneas. Bom, os tipos de corpos ígneos são vulcões, exibidos na primeira imagem, que são os mais conhecidos tipos de corpos ígneos. São a partir deles que há a chegada do magma à superfície terrestre. Ao lado tem a imagem dos plutões, que são corpos ígneos intrusivos, formados em grandes profundidades na crosta terrestre. Ou seja, são tipos de corpos ígneos plutônicos. Também há diques, que são corpos ígneos cilíndricos que se formam quando o magma preenche fissuras na rocha hospedeira. Por fim, as colunas basálticas são estruturas primáticas formadas pelo resfriamento rápido da lava basáltica. Nesse slide, eu estarei falando um pouco sobre a composição e estrutura dos corpos ígneos. A composição dos corpos ígneos pode ter diferentes tipos de composições. Ou seja, cada tipo de corpo ígneo vai ter diferentes composições químicas, resultando em diferentes tipos de rochas que podem ser exemplificadas como granito, é um tipo de rocha ígnea, basalto e andesito. A estrutura dos corpos ígneos ela pode variar de massas homogêneas a cristais interligados. Tudo depende do tipo de formação dessas rochas. Então, há diversos fatores que na formação fazem esse tipo de diferença. Já as propriedades físicas dos corpos ígneos, densidade, porosidade, resistência, são exploradas pela geofísica, a qual identifica e caracteriza essas formações. A geofísica tem um papel, junto com as outras geociências, um papel fundamental para o estudo dessas rochas. A partir do estudo dessas rochas, esses corpos ígneos, ficou um pouco mais fácil acerca de utilidade e quantidade de prospecção de cada tipo de rocha. A utilização no âmbito urbano, no âmbito industrial, foram fundamentais a partir do desenvolvimento dessas geociências, principalmente a geofísica. As aplicações da geofísica na exploração, prospecção dos corpos ígneos é fundamental. E a partir desse momento eu estarei falando um pouco sobre. A geofísica, ela desencadeia um papel de extrema importância, um papel fundamental na exploração desses corpos ígneos, ajudando a identificar e caracterizar
essas formações subterrâneas, a fim de extrair de alguns recursos naturais, minerais de diversos tipos e hidrocarbonetos, ou seja, hidrocarbonetos tais como o petróleo foram descobertos com muito mais facilidade técnica a partir do desenvolvimento dessa geociência chamada geofísica. Então, a descoberta de novos poços, profundidade de poços, tudo que facilitasse a prospecção foi a partir do desenvolvimento dessa geociência chamada geofísica. Aqui temos diferentes métodos de investigação geofísicos. Esses são os três principais, certo? Magnetometria, sísmica e gravimetria. Bom, a magnetometria, ela utiliza as medidas do campo magnético terrestre, identificando assim anomalias magnéticas relacionadas a corpos ígneos. Ou seja, a partir de medidas de campo magnético terrestre, são identificados diferentes corpos ígneos. A gravimetria, a partir da atração gravitacional da Terra, ela mapeia a distribuição de massas nos corpos ígneos. Então, tem uma figura e ela mostra a atração gravitacional de cada área. A partir desses dados, podemos identificar determinados tipos de corpos ígneos. A sísmica, por fim, ela utiliza ondas sonoras para mapear a subsuperfície e identificar as estruturas. Então, através da sísmica, da subsuperfície, se identifica as estruturas, plumas, diques relacionados a corpos ígneos. Essas figuras aqui exemplificam esses métodos. Primeiro, temos a gravimetria. Podemos perceber que nas áreas amarelo-vermelho, a atração gravitacional é maior. Nas áreas em azul, mais forte, e azul mais fraco, a atração gravitacional muito menor. O gráfico abaixo, ele representa a sísmica. Então, as ondas em roxo apresentam a sísmica mais protuberante. Já as verdes, azuis, sísmicas mais brandas, assim facilitando a descoberta dos corpos ígneos, responsáveis por essa dinâmica sísmica. Por fim, um gráfico gravinométrico, representando assim profundidade, densidade e coarcesão dessas rochas. Bom, como ocorre a distribuição dos corpos ígneos no subsolo? O estudo da distribuição dos corpos ígneos é essencial para compreender a geologia de uma região. Então, assim, ao planejamento, a exploração dos recursos naturais dessa região. Essas informações são obtidas por meio de levantamentos geofísicos e perfis geológicos. Mais uma vez, a geofísica exercendo um papel fundamental nesse âmago dos corpos ígneos. Aqui está um exemplo de um perfil geológico. A escala é de aproximadamente 1 km. Então, na parte mais superficial, podemos enxergar o arenito. Um pouco mais abaixo, há uma discordância, meio que assim, uma mistura nada homogênea entre calcário e esse arenito. Temos aqui uma discordância Y entre rochas metamórficas e o calcário. No canto esquerdo, podemos observar um folheto. Mais abaixo dele, o calcário. Mais abaixo, rochas metamórficas dobradas. E na parte mais profunda,
um exemplo perfeito de uma rocha plutônica, chamada granito. Rocha ígnea plutônica. Aí eu te pergunto, qual é a importância desses corpos ígneos? Bom, inúmeras. Usamos bastante no nosso dia a dia, tanto para ornamentação de casas, seja para uso industrial, diversos tipos de uso. Vamos aqui ver um pouquinho dessas importâncias. Desempenham um papel crucial na geofísica e na exploração de recursos naturais. Os corpos ígneos, eles fornecem insights sobre a estrutura da Terra, ou seja, os corpos ígneos, eles traduzem, eles exibem um pouco da estrutura da Terra. A formação de bacias sedimentares e as reservas minerais de hidrocarbonetos, ou seja, todo aparato geofísico, ele foi desenvolvido a partir da pesquisa sobre a importância dos corpos ígneos, que foram essenciais para a descoberta dos minerais que, depois disso, descoberta a sua importância, se tornaram minérios. Para concluir, os corpos ígneos, eles são elementos fundamentais para entender a geologia da Terra e auxiliar na exploração de recursos naturais. As referências estão abaixo. Espero que essa breve apresentação exiba um pouco sobre essa importância dos corpos ígneos. Não só dos corpos ígneos, mas também da importância da geofísica, que a partir desses corpos, sua pesquisa e evolução se tornaram essa maravilhosa geociência.